Olá pessoal, vamos começar mais uma aula aqui. Nós iremos estudar hoje o clima urbano, teoria e aplicações. Estamos na unidade 2. O acesso ao material, vocês já sabem, é através do nosso aplicativo, o Google Sala de Aula. Entra lá na nossa turma virtual, lá vai estar um texto. O texto é sobre o clima urbano, contribuições teóricas e aplicações. Pode baixar no seu celular, no seu computador ou ler diretamente do aplicativo, tá bom? Ou também do sistema lá no Google Chrome, navegador da Google. Também você pode acessar a sala de aula virtual lá na barra de endereços ou no navegador da Google. Então vamos conhecer aqui os aspectos teóricos do que nós conhecemos como sendo clima urbano. Nós vamos entender assim as contribuições teóricas e como elas são aplicadas no estudo desse campo de análise da climatologia, especificamente cidades de pequeno e médio porte. Então, antes de nós iniciarmos o estudo sobre clima urbano, eu quero que você observe essa imagem aqui, certo? Vamos fazer uma descrição aqui do que se trata o clima urbano através aqui dessa imagem de São Paulo. Então, o fenômeno da urbanização, o crescimento especificamente desse processo que se acentuou basicamente na década de 60 e 70 no Brasil, nós sabemos que o crescimento urbano, quando fala em crescimento urbano, o crescimento populacional das pessoas em cidades, certo? No Brasil especificamente, a urbanização, sem o devido planejamento, levou ao que nós chamamos de superpovoamento das cidades. Então, observe que em um momento histórico, vamos dizer assim, de 100 anos, essa imagem aí, nós teríamos uma paisagem natural, mais naturalizada. Então, nós temos agora uma paisagem natural que foi retirada para a estruturação de uma paisagem antrópica. É o que é chamado a paisagem transformada, ou nós chamamos, segundo a ideia de Milton Santos, como segunda natureza, que é o processo de tecnificação do espaço, de criação de objetos geográficos. Então, nós temos aí as condições primárias do ambiente sendo modificadas. Então, o ambiente que nós transformamos é um ambiente vivo, que é regulado por processos e dinâmicas próprias de seu sistema. Então, qualquer alteração imposta pelo homem nesses ambientes, obviamente nós vamos ter alguns fenômenos, algumas situações em que vai ser resposta dessa intervenção agressiva do homem no ambiente. Então, vai resultar em níveis de, por exemplo, de alteração, como nós falamos na aula passada, vamos quebrar, vamos transformar esse equilíbrio, nós chamamos equilíbrio constante do meio ambiente, nós vamos imprimir uma dinâmica que nós chamamos de equilíbrio dinâmico nesse ambiente. Então, isso vai ocorrer alguns inconvenientes para a população que mora nessas cidades. A formação e a funcionalidade das áreas urbanas vai acabar, quando nós falamos em formação e funcionalidade, nós estamos levando em consideração diferentes aspectos, não somente dessa paisagem urbana, mas dos processos econômicos e sociais que advêm dessa estruturação. Por exemplo, aqui você vê apenas uma imagem estática, mas aqui nessa paisagem está ocorrendo movimentos, pessoas circulando, está ocorrendo fluxos populacionais, econômicos, certo? Identitários. Tudo isso aqui é uma paisagem
que denota e que expressa não somente fixos, né, como nós observamos aqui nessa foto, mas ela demonstra o que nós chamamos de fluxos, fixos e fluxos, né, que é o movimento da cidade. Então, tudo isso, forma em função, acaba resultando no que nós chamamos de fenômenos climatológicos urbanos, seja ela ilhas de calor, a poluição sonora, visual e vários outros. Vamos aqui ver uma diferença clara, né, da estrutura da cidade em determinada região. Nós temos aqui alguns arranha-céus, né? Aqui, provavelmente, né, são condomínios residenciais. A cidade, uma vez não consegue crescer para o lado, ele vai crescer para cima. Nessa outra imagem, você vê aqui um outro setor da cidade, mais planejado, organizado, passando aqui no Rio Tietê, né, a ponte, muito famosa, da área metropolitana de São Paulo. Aqui, diariamente, passa milhares de pessoas, dezenas de milhares de carros, né, aqui é região de intenso tráfego rodoviário. Aqui é uma imagem panorâmica do que nós podemos observar do que seria a estrutura que vai formar esses fenômenos, chamado ilhas de calor. Então aqui nós temos um aspecto mais do microclima de uma cidade, onde você pode observar micro mesmo. Alguns setores pode ser observado aqui, por exemplo, como enclaves, por exemplo, de áreas verdes. Observe que a circulação aqui de determinadas correntes de vento são impedidos, né? A circulação aqui, a construção desses prédios aqui, vai dificultando a circulação, né, de correntes de ar. Isso vai resultar na ampliação, no aumento da temperatura média diária, certo? Quando nós falamos em o aumento da temperatura média, é quando nós fazemos a diferença entre temperatura máxima e mínima, ou seja, a amplitude térmica. Nós temos uma média, obviamente, nessas áreas aqui, de temperatura maior do que áreas aonde, né, tem um menor nível assim, de estruturas e de prédios construídos. Então, onde essa densificação de prédios por metro quadrado se intensifica, obviamente nós teremos em um mapa térmico regiões com maior aumento da temperatura. Nós veremos isso lá na frente em algumas imagens que nós vamos passar para vocês, tá bom? Aqui foi só para exemplificar como se trata, né, de uma expansão urbana e como nós podemos ressaltar o clima urbano. Então, é importante também destacar que o clima urbano ele é bem peculiar e particularizado, até porque nós estamos falando aqui de estruturas diferenciadas, né, desde uma região metropolitana até uma cidade de pequeno e médio porte. Então, dentre os agravantes do clima urbano, nós temos aqui a chamada remoção da cobertura vegetal, que é uma das maiores problemáticas. Se vocês puderem observar aqui nós temos algumas áreas onde você pode ver aqui a cobertura vegetal. Isso aqui também vai dificultar a formação, né, de um clima mais ameno nessas regiões. Então, nós temos aqui uma urbanização precária, feita de forma desorganizada. Aqui vai se criar também os chamados aglomerados subnormais. Então, o problema habitacional no Brasil não somente vai causar problemas sociais, como também ambientais. Então, aqui, a remoção dessa cobertura vegetal nativa, obviamente, vai resultar na canalização, vamos dizer assim, da superfície líquida, certo?
e que vai propiciar um agravante nessas regiões, que é o aumento da temperatura e, o impedimento, no caso, da circulação de correntes de ar nessa região. Então, basicamente, você está morando aqui em casas, nesse bairro aqui, quentes, onde na maior parte do ano você terá uma temperatura mais, do ponto de vista da temperatura média diária, uma temperatura maior. Uma temperatura que vai sendo, em períodos de verão, né, cada vez mais aumentada, segundo o processo de impermeabilização do solo, o fechamento, né, de canais para a construção, por exemplo, de ruas, asfaltos e tudo mais. Como diz, né, alguns ambientalistas, esses prédios que nós vemos nas regiões metropolitanas, eles formam verdadeiros cânions, né? Esses edifícios, né, residenciais formam verdadeiros cânions que basicamente impede a circulação do ar e vai aumentando a temperatura dos ambientes urbanos, certo? E vai aumentando o que nós iremos entender como sendo ilhas de calor. Então, aqui é uma representação mais imagética desses fenômenos, né, dos ambientes onde esses fenômenos ocorrem. E isso vai o quê? Vai representar uma ação mais efetiva desse clima urbano e sua intensidade, né, o que vai fazer isso é a densidade de construção de edifícios e casas, seguido pela a retirada da vegetação nativa. Então vamos ver alguns casos aqui mais teóricos sobre a questão. Voltemos aqui à nossa apostila, tá certo? Então vamos lá. Como nós sabemos, temos a situação da intensificação da urbanização, certo? Que levou ao que nós chamamos de produção de fenômenos até então não conhecidos, né? Porque até o início do século XX, a maior parte da população brasileira é uma população rural, então as populações começaram a viver e a migrar para os ambientes urbanos, então começou alguns fenômenos ser registrados. Então temos aqui os fenômenos, as ilhas de calor, a poluição sonora, visual e do ar. Nós temos aí uma série de atividades econômicas, né, que nós observamos aí propagandas, outdoors, certo? Isso aqui também é uma característica, né, das grandes cidades. Então vamos adiante com a nossa análise. Outra questão importantíssima nessa situação de mudança do fluxo de ar e do aumento da temperatura é o fluxo constante de veículos, certo? Então, e a atividade industrial. Ele vai aumentar, na verdade, essa circulação, né, de ar quente nas grandes cidades. Temos também a situação de agravamento das doenças respiratórias pela circulação também de poluentes que são emitidos nos canos de escape dos automóveis. E temos aí a intensificação de chuvas localizadas, como também das chuvas ácidas. Então, existe uma série de problemáticas que são próprias, né, do advento das grandes cidades, que foram, de fato, no Brasil, intensificadas por um processo de industrialização tardio. Então, os estudos recentes sobre o clima urbano vão remontar inicialmente no século XIX, principalmente
na Europa, nos países como Alemanha, França e Inglaterra. Então, basicamente, nós temos aqui no Brasil um atraso também científico, teórico, metodológico sobre os estudos do clima urbano. Uma vez que já começa a nossa ciência, né, a climatologia no Brasil, ela começa a estourar de forma tardia também. Então, tudo vai de a reboque. Vamos aqui. Então, a partir da década de 60, houve um aumento expressivo, né, desses estudos, desses processos atmosféricos dentro das cidades, né, apontando, né, por exemplo, como causa primeira a formação das ilhas de calor, os balanços energéticos, né, da energia e a capacidade de estocagem, né, em função das propriedades, né, físicas, químicas, né, e fazendo sempre a relação com os equipamentos urbanos, certo? Temos aí a intensificação, né, dos estudos do clima urbano, sempre correlacionando com o aumento e a densidade das construções e a retirada da cobertura vegetal. Então, nós identificamos, né, como sendo as primeiras constatações científicas em torno do estudo do clima urbano. Então, a redução do fluxo de calor latente, ou chamadas trocas térmicas úmidas, e o aumento do que eles chamam, né, tecnicamente, de calor sensível, que são as trocas térmicas secas. Então, as trocas térmicas úmidas, trocas térmicas secas, que vão ser em função da redução da superfície líquida e das áreas verdes. Então, veja só. Tudo está articulado, né? As problemáticas. Por exemplo, as trocas térmicas úmidas e trocas térmicas secas, elas são em função da redução da superfície líquida e das áreas verdes das grandes cidades, ou das cidades ao longo do seu crescimento, da sua expansão. Isso vai reduzir, ou vai resultar, no caso, em menores perdas de radiação. Ou seja, quando nós falamos de radiação, nós estamos falando de calor, né, pessoal? Então, essas perdas de radiação de ondas longas, então vai ser, na verdade, as análises teóricas que vão explicar o que nós chamamos de ilhas de calor. Então, o sistema do clima urbano ele é diferenciado em relação a, por exemplo, as áreas de floresta, de restinga. Vai ter uma perspectiva diferente. A circulação atmosférica, né, nessas regiões, né, ela vai se dar de outra forma. Então, temos aqui alguns estudos, né, de alguns estudiosos. Por exemplo, o professor Timóteo, da Universidade de Bristol, né, Colômbia, ele vai ganhar notoriedade em suas pesquisas, né, em vários estudos sobre climatologia urbana. Então, ele tem um laboratório lá de climatologia urbana em Vancouver, no Canadá, então, onde ele desenvolveu suas primeiras investigações, né? Então, considerando o efeito da cidade e a malha urbana nos processos de balanço de radiação de energia. Então, ele vai fazer esses estudos, né, sobre o balanço energético, considerando a radiação emitida, né, nas grandes cidades, em função da expansão da malha urbana. Então, aqui, ele vai estudar, né, como essa malha urbana, né, nos processos de radiação, vai determinar o fluxo de armazenamento de calor nessas áreas, certo? Vai identificar também, né, a ideia, ele vai promover a idealização da ilha de calor urbana numa estrutura tridimensional
certo? Então ele vai conseguir ler esses processos de balanço de radiação e energia nas malhas urbanas e vai propor, né, a análise dessas situações como sendo ilhas de calor. Então, o professor ele vai desenvolver também alguns experimentos voltados para geometria do cânion urbano, né? Ou seja, nós temos os cânions naturais, aquelas regiões montanhosas, cordilheiras, mas aqui, no caso, ele vai fazer uma referência aos cânions naturais, aos prédios e grandes arranha-céus que são construídos nas regiões metropolitanas. Então, esse cânion urbano ele vai ser responsável pela retenção da radiação solar. Então, o papel das atividades humanas como fonte de calor antrópico das grandes cidades, né, seja a questão da produzindo a impermeabilização do solo, retina na vegetação. Então, ele vai entender que o saldo, por exemplo, da energia em áreas rurais, comparadas com as áreas urbanas, vai ser diferente, certo? Então, ele vai conseguir fazer essas correlações diretas, certo? Então, o método também da análise da climatologia urbana vem cada vez mais adotando o sensoriamento remoto, que no caso é a utilização de imagens de satélites, certo? Para promover sempre uma análise mais detalhada e de uma visão mais panorâmica completa, né, dessa temperatura que está sendo estudada, né, essa temperatura que envolve a superfície das grandes cidades, médias e pequenas também. Então, isso vai promover, né, análises mais apuradas sobre a climatologia urbana, certo? Então, esses problemas de detecção da temperatura das superfícies urbanas, né, vai ser utilizado diferentes metodologias e perspectivas teóricas para se fazer os estudos de clima urbano. Então, temos aqui uma análise, né, de como os primeiros estudos foram introduzidos na comunidade científica. Temos aqui uma análise bastante interessante sobre as escalas verticais e horizontais do clima urbano. Então vamos entender um pouco mais de que se trata. Quando nós falamos em escalas de análise, nós temos que levar em consideração que as ilhas de calor elas vão variar de acordo com determinadas escalas. Bom, então temos uma escala macro, meso e micro, né, de entendimento desses fenômenos relacionados ao clima urbano. Então temos aqui que o professor, né, ele vai trazer um quadro esquemático, né, dessas representações verticais, né, nos estudos de climatologia urbana. Ele vai denominar, né, o que se chama de escala de limite planetária, escala limite urbana, escala do dossel urbano. Então, isso aqui, pessoal, cada uma dessas aqui equivale a uma escala, certo, de análise do clima urbano. Então, vamos lá. Vamos aqui pormenorizar a análise das escalas verticais e horizontais. Vamos começar aqui com a mesoescala, escala das cidades, certo? Então, aqui a escala de interesse da camada limite urbana, certo? Que vai, na verdade, levar em consideração especificamente as áreas de superfície urbana, né? Quando eu falo da mesoescala. Então, a camada limite urbana ela vai levar em consideração a detecção do vento, de uma pluma, né, que é levemente dispersada nas cidades através das nuvens. Temos aqui a cidade, obviamente, né, na análise das escalas verticais, elas vão interferir no clima, especificamente numa área, certo? E
considerando a dimensão de suas áreas espaciais ou da sua malha urbana, a intervenção, a interferência vai ser maior. Então, na escala vertical, nós temos aqui uma relação direta entre, né, a malha urbana e a escala vertical, sua escala vertical, que é sua relação direta com a atmosfera urbana superior. Quando você está numa cidade, você olha no céu, você tem um recorte da atmosfera dessa região, e que vai ser chamada de atmosfera urbana superior. Vamos prosseguir aqui. Então, nessa imagem aqui, vou ver se eu dou um zoom aqui para vocês observarem. Então, temos aqui a situação, né, que vai explicar como se dá esse entendimento. Então, temos as diferentes escalas. Vamos lá. E nós temos a escala limite planetária, certo? Essa escala limite planetária é uma classificação, né, do professor Timothy Cook. Então, observe aqui, nessa imagem, uma situação bastante interessante. Nós temos aqui as escalas climáticas em ambientes urbanos, que vai ser pormenorizado aqui, considerando duas dimensões, né, do crescimento populacional, que é a zona rural, certo? E a área urbana. Então, como você observa aqui, você vai entender, basicamente, a situação que integra, né, a escala de interesse da camada limite, né, a limite que foi definida como sendo a escala vertical de organização escalar da atmosfera superior urbana. Então, observe aqui que o limite dessa escala, quando se trata da zona rural, é 1. Certo? O limite, quando você tem aqui, por exemplo, essa região aqui destacada, você vai ter o que nós chamamos de escala local também topoclimática do bairro. Então, observe essa imagem aqui destacada, ela ampliada aqui, por exemplo. O que está ocorrendo aqui, em B, você vai poder ver aqui nessa imagem aqui já ampliada, certo? Então, o que é que está acontecendo aqui? Temos aqui a diferença do limite da escala, né, da superfície, numa área rural e numa área urbana, certo? Então, vamos lá. A circulação aqui nas áreas urbanas, nós temos aqui um tipo específico de ocupação, diferentemente da zona rural, como vocês podem ver. Nós temos prédio, casas, né, a superfície impermeabilizada. Então, nós temos aqui uma caracterização, certo? Uma modelagem desse processo dinâmico de clima ou topoclima, né? Então, vamos lá. Observe que a circulação das correntes de ar, eles são neutralizados, muitas vezes, justamente por pequenas construções e grandes construções, né? Então, observe que aqui a circulação ela vai ser basicamente desestruturada. Então, quanto maior for o nível das construções, certo? Observe que nós temos aqui um nível, temos outro nível, e você vai observar que o espaçamento dos edifícios, né, entre uma construção e outra, vai determinar uma situação climática diferente, por exemplo, de outras áreas onde as construções são mais espaçadas.
Isso também levando em consideração sempre a retirada da vegetação, certo? Nas áreas onde tem uma maior cobertura vegetal, você terá uma sensação térmica melhor, justamente por causa dessas situações topográficas, né, vamos dizer assim, até de altitude, que vai determinar a temperatura local, seja pela retirada da vegetação, seja pelo espaçamento das construções, seja também em função da topografia do terreno. Então, essa organização escalar vai determinar o limite superior da camada de atrito, né, vamos dizer, dessa relação entre movimentos atmosféricos em microescala e macroescala. Prosseguindo aqui com a nossa análise, nós temos aqui algumas imagens, né, que vai mostrar aqui como está organizado, por exemplo, a representação de uma escala mesoclimática. Temos aqui, né, uma relação direta com a organização, né, das casas e do espaçamento entre elas, influenciando nessa questão do microclima. Então, vamos lá. Vamos considerar aqui a ideia de microclima, certo? O microclima, eu coloco aqui pedestre, porque está numa escala de análise bastante restrita. Equivale, né, de 1 metro, certo, a 100 metros. Temos aqui uma escala típica utilizada nos estudos de microclimas urbanos, certo? Essa escala de 1 metro para 100 metros, certo? Temos aqui que vai definir as dimensões, basicamente, de alguns edifícios urbanos. Então, quais serão eles? Aqui nós podemos observar os elementos a serem considerados no estudo de microclima. Basicamente, vai ser o quê? Pequenos edifícios, né? Árvores, estradas, ruas, pátios, jardins, certo? Então, quando você observa esse nível de construção, em sua interferência na formação de ilhas de calor, nós estamos aqui levando em consideração elementos ou objetos geográficos bastante reduzidos, né? Ou possíveis de serem observados em uma escala menor. Então, estende-se de 1 a 100 metros. Então, as temperaturas nessas regiões aqui, por exemplo, elas podem variar, certo? Por exemplo, aqui nós temos aqui uma imagem aqui bastante nítida, né, das dimensões individuais de alguns bairros. Então, as temperaturas da superfície elas podem variar de acordo com graus de distância, né, entre as construções. Então, isso vai influenciar, por exemplo, vamos identificar aqui na imagem o que ocorre aqui. Temos aqui áreas, por exemplo, essa área aqui, vou ver se eu dou aqui um foco. Observem, portanto, aqui o espaçamento dessa área aqui. Temos aqui uma casa, certo? Essa casa aqui. Vamos colocar aqui para a gente visualizar. Vou até marcar ela aqui. Acho que vai ser melhor. Observe essa construção aqui. Observe que o espaçamento dela para essa casa aqui e para essa outra aqui é maior, certo? Então, você poderá ter nessa região aqui, na escala do pedestre, né, uma influência de uma circulação de ar ou de uma temperatura que vai ser apresentado, né, se tivéssemos uma análise de um mapa térmico aqui, essa região teria uma temperatura menor do que essas aqui, por exemplo, onde as construções estão basicamente aglomeradas. Você não tem um espaçamento
aqui ideal, né, como essa aqui, que tem entre uma casa e outra aqui uma área verde, e vai influenciar. Então, por exemplo, o clima também aqui, nessa área aqui, ela vai mudar abruptamente, certo? Em relação a, por exemplo, essa área aqui. Você pode ter até 1 grau a 2 graus de diferença. Sem falar das casas próximas, essa cobertura vegetal aqui, ó. Aqui também, nessa região aqui, pode mudar em relação a essa aqui. Então, temos aqui uma diferença de clima, né, ou de temperatura, vamos dizer assim, de clima não, de temperatura, de um bairro para outro. Né? Como nós vimos, o clima, voltando às nossas definições, é uma coisa que muda, é um estudo mais avançado sobre variáveis meteorológicas num período de 25 a 30 anos. Então, não é questão de clima. Quando nós falamos em clima urbano, pessoal, nós estamos falando de uma escala de estudo da climatologia que não necessariamente tem a ver com a definição de clima, certo? Aqui, o clima urbano trata-se de uma análise mais restrita, certo? De um clima que nós observamos, teoricamente, como sendo restrito e particularizado das cidades. Não diz respeito ao clima atmosférico, as regiões abrangentes, né? Como, por exemplo, as definições de Cooper, como clima equatorial, clima subtropical, árido e tudo mais, continentais. Então, aqui a definição é restrita ao estudo das cidades, tá bom? Isso é importante destacar. Vamos lá. Temos aqui, por exemplo, o aumento, aliás, a diminuição da escala e o aumento dos detalhes da cidade. Então, aqui tem uma representação de escala microclimática. Então, aqui observa-se, por exemplo, redutos de vegetação, e que você vai poder, né, se você for um pedestre, for caminhar por essas avenidas, certamente você pode ter uma temperatura registrada diferente aqui, outra aqui, outra aqui. Chegando aqui, você tem outra. Eu já tive eu moro na tríplice fronteira entre o Brasil e a Colômbia, e geralmente eu vou muito lá na cidade de Letícia, uma cidadezinha que faz fronteira com a cidade de Tabatinga, lá no Amazonas. Então, geralmente eu vou numa sorveteria, então acontece exatamente isso. Por exemplo, a sorveteria, ela fica basicamente, considerando o exemplo aqui dessa imagem, numa região aqui, numa área, é incrível. Eu vou exemplificar o que acontece lá. Eu estou aqui tomando sorvete, aqui, tomando sorvete. Essa imagem parece muito com a configuração da rua onde eu vou tomar sorvete. Eu estou tomando sorvete aqui, eu sinto a temperatura ambiente, por exemplo, levando em consideração aqui o asfalto, né? Por exemplo, eu fico lá tomando o sorvete debaixo do sol. E logo à frente tem exatamente o que está vendo aqui na imagem, uma área verde bastante interessante. Tem aqui bancos onde a gente pode sentar, conversar. E quando eu atravesso a rua, aqui, quando eu atravesso a rua, eu tenho uma sensação térmica, basicamente, não vou dizer porque eu não estou com um termômetro ali, né? Mas basicamente é a sensação de que pelo menos 2 graus diminuiu em relação ao ponto 1, onde eu tomo sorvete. É incrível a diferença em metros da temperatura, onde você tem um clima, né? Aí vamos lá, o clima urbano, aí tem uma definição mais específica.
quando você vê a sensação desse clima, dessa temperatura nesse local, e no segundo local baixa alguns metros para você sentir a temperatura diminuindo. Daqui nós observamos a importância dessas áreas verdes nas cidades. Então, temos aqui a influência, né, dessas camadas de ar. Então, a camada limite planetária, né, nós temos aí o Sol aquecendo a superfície dessas cidades. Então, vai surgir o que nós chamamos de gradientes de temperatura na cidade. É exatamente o que aconteceu. Se fôssemos, por exemplo, medir aqui, se fôssemos registrar, no caso, a temperatura aqui desses setores, nós teríamos gradientes de temperaturas diferenciadas. Exatamente isso que acontece quando nós temos áreas mais florestadas, né, e áreas onde basicamente só tem prédios e asfalto. Então, temos aqui a sensação, observando, né, a nossa experiência nas pequenas e médias cidades e também em grandes cidades. Então, nós observamos aqui as camadas subjacentes aqui da atmosfera agindo sobre a superfície das cidades. Então, essa movimentação permite que os gases da camada subjacente, né, da atmosfera se misturem às camadas sobrejacentes. Então, vai aumentando aqui as camadas de ar que vai incidir sobre a superfície das cidades. Então, temos aqui as cidades de médio e grande porte, né, sendo agravadas essa situação justamente pela emissão de poluentes dos automóveis e áreas industriais, né? Então, quanto mais industrializada, maior vai ser essa mistura de camadas, certo? Então, temos as subdivisões aqui, são 3, certo? E aqui nós vamos observando diferentes situações sobre o clima urbano. Aqui foi para que nós tivéssemos uma noção do que se trata a questão do clima urbano nas grandes cidades. E eu vou mostrar agora alguns exemplos, né, mais didáticos de como nós entendermos a situação do clima urbano, considerando as ilhas de calor e a densificação da malha urbana. Vamos analisar a partir de uma macroescala urbana, certo? Lá na região de Tóquio, no Japão. Então, vamos estudar aqui o caso da cidade de Tóquio, das ilhas de calor, e como um planejamento urbano eficiente é importante, né, por exemplo, nessa grande expansão de prédios e condomínios residenciais, empresariais. E é um exemplo, né, para o mundo inteiro, né, o planejamento dessa cidade, considerando os graves problemas sobre o clima urbano nessa região metropolitana. Então, vamos aqui mostrar um pouco dessas situações aqui. Aqui está o estádio, né, o grande estádio de Tóquio. Quem assistiu às Olimpíadas, né, viu que aqui é um centro, né, uma construção tecnológica construída aqui no centro, na região central de Tóquio, certo? Então, nessa área aqui, quando se aglomerou muitas pessoas para assistir, né, os jogos, tivemos, no caso, foi registrado problemas, né, em relação à insuportabilidade, né, da temperatura nesses ambientes. Então, foi construídos aqui alguns vapores, né, ou saídas de vapores de água na competição olímpica de vôlei de praia, para que o público tivesse, por exemplo, a oportunidade de se refrescar, porque estava insuportável a temperatura nesse ambiente. Então foram construídos esses redutos aí de vapor de água para ajudar, né, o pessoal a se refrescar.
Mas isso é um problema que já vem desde 1900, né? O início aí do século XX. A temperatura de Tóquio vai subir, as médias, né? De forma preocupante. De lá, né, de 1900 até hoje, a cidade ficou 3 graus mais quente. Isso é muita coisa. A gente pensa que isso não influencia, mas isso aí vai ter repercussões imediatas na vida do cidadão nessas grandes cidades. Então, assim, o Instituto Metropolitano, né, de Pesquisa e de projeção, né, de proteção da cidade de Tóquio, como se fosse uma defesa civil, né, calculou as mudanças climáticas responsáveis, né, por essa alteração. Então ele faz uma comparação aqui entre Tóquio, Japão e mundo para observar como a temperatura média da cidade de Tóquio aumentou em relação ao Japão e à média mundial. Então aqui temos aqui a referência temporal dessa medição, no início do século XX até 2010. Observe o gráfico aqui, ó, aumentando e registrando aqui a temperatura de Tóquio crescendo em relação aqui ao Japão como um todo e à média mundial, certo? Isso aqui foi um alerta ao planejamento urbano de Tóquio, né? Uma cidade que intensa e que está sendo basicamente alvo de planejamento urbanos avançados e sendo exemplo para o mundo nessa situação. Então aqui tem um mapa que vai mostrar as ilhas de calor em Tóquio. Temos aqui, vamos dar uma ampliada aqui para vocês observarem essa situação. Aqui é a temperatura aumentando, né, da madrugada, meio-dia, manhã, meio-dia. Olha só, a temperatura aumentando. Até as 22 horas. Observe aqui a situação preocupante, né? Então aqui para você entender, né, como a temperatura vai mudando. Então vamos voltar aqui. Vamos mostrar aqui numa perspectiva em 3D essa situação aqui de Tóquio. Vamos analisar. Aqui estão as construções urbanas. Observe que as áreas onde a temperatura é registrada, né, com as suas maiores médias, é justamente nas regiões em que há grande densidade, né, de construções. Se fôssemos fazer aqui a análise, né, observaríamos essa situação. Então, as típicas grandes cidades apresentam esse esquema aqui como a região metropolitana de Tóquio. Observa aqui como a temperatura aqui, em relação às demais áreas da cidade, ela apresenta aqui um aspecto mais, cores mais quentes, vermelhas. Então aqui estão os distritos das cidades, né? Aqui está um recorte mais específico do centro de Tóquio. Então, temos a situação bastante preocupante. Quando você analisa aqui a distância da região central até as áreas aqui próximas à Baía de Tóquio, você vê uma diminuição da temperatura. Vocês podem observar essa situação ocorrendo. Olha só a diferença de temperatura. Na medida em que você vai se aproximando aqui da Baía de Tóquio, você vê as temperaturas diminuindo.
Continuando aqui, nós temos uma outra situação a ser pontuada. Temos aqui a relação padrões de ondas de calor. Temos aqui o registro das temperaturas em diferentes áreas da cidade. Então, são classificadas de 1 a 21, da mais quente à mais fria. Então, vamos lá. Temos aqui esse distrito. Vamos colocar aqui. Esse distrito aqui é o mais quente, né? O nome aqui é muito difícil, viu, pessoal, pronunciar. Eu vou ser bem sincero aqui. O nome desse distrito aqui é Kanda Tissu Kasamashi. Kanda Tissu Kasamashi. Então, se vocês conseguirem aí pronunciar de forma rápida, vocês deixem aí um áudio que eu vou, né, até postar aqui, porque é difícil, viu? Então, esse distrito aqui ficou no topo do ranking, viu? Observe aqui que é a área onde tem as maiores construções aqui da cidade. Olha só. Dá um zoom aqui para vocês observarem aqui. Então, aqui foi registrado como top 1, né? Observe que a área mais fria registrada aqui, ou as áreas mais frias, são exatamente aquelas que eu falei anteriormente, próximas à Baía de Tóquio. Próximas à Baía de Tóquio. Observe aqui. Olha aí. Então, isso confirma, né, a situação do clima urbano, né, onde você tem a presença de superfícies aquáticas ou de vegetação que vai, de fato, melhorar a sensação térmica. E mais aqui. Aí nós temos aqui a criação de canais de vento. Aqui é uma situação de planejamento urbano, certo? De Tóquio. Observe aqui que tem assim essas camadas, tá bom? Nós vamos fazer uma descrição aqui rápida do que seria esse planejamento urbano. Então veja só o que aconteceu lá em Tóquio. Nós tivemos aqui os canais aqui de vento que foram planejados, né, pelos pesquisadores voltados para o desenvolvimento aí do melhoramento do clima lá na cidade. Então temos a construção que bloqueava, por exemplo, aqui o fluxo de ar da avenida do Yasuduri. Então o vento que flui da parte inferior da foto da estação, né? Então esse prédio aqui foi demolido em 2009, foi substituído por torres gêmeas, né? Aqui se constrói os padrões de fluxo, né, nessa imagem, vindos da Baía de Tóquio. Observe que sai aqui da Baía de Tóquio, certo? E entra na cidade. Observe que o fluxo de ar, por exemplo, sem as construções, ele fluiria, certo? Livremente. Só que com a construção, né, de corredores de fluxo de ar, ou seja, dentro das próprias avenidas, a direção desse ar que sai da Baía de Tóquio vai exatamente circular nas avenidas, nas principais avenidas, né? E elas não vão, basicamente, entrar aqui nessas avenidas paralelas. Então, as regiões mais afetadas também são essas que estão à margem aqui das avenidas. Observe que elas vão ter esse direcionamento. Vamos retornar aqui. Então, o planejamento, né, uma das estratégias de planejamento lá para diminuir esse impacto e melhorar a temperatura de determinados ambientes na cidade, algumas medidas foram
adotadas tendo em vista, né, o controle das ilhas de calor, considerando a metodologia da expansão das áreas verdes, por exemplo. Nesse trilho aqui, onde existe uma incidência, né, de raio solar numa superfície aqui de metal, que obviamente pode produzir um aumento da temperatura, eles aumentaram a expansão de espaços urbanos verdes. Então, o governo metropolitano lá de Tóquio iniciou essa campanha. Então, dentro dessa campanha, eles colocaram uma faixa bem interessante de meta, que é chamado a razão Midori, a razão Midori, ou a razão verde, que é um índice onde vai destacar um índice, né, por exemplo, de áreas verdes em determinadas regiões da cidade. Então trata-se de uma porcentagem, né, de parques locais cobertos por vegetação, considerando a área total do distrito. Então, tem uns índices aí, os índices verdes. Então, segundo os dados de 2018, né, essa taxa foi de 24% nos 23 distritos de Tóquio. Então, a taxa média de vegetação nos bairros é de 24%, né, nos 23 distritos de Tóquio. Foi assim, temos aqui uma alteração pequena, né? Então, essa imagem aqui mostra, aqui em 360 graus, uma região impermeabilizada com asfaltos. Aqui você vê um trilho do trem, né? E o aumento das áreas verdes aqui nessa região aqui, né? Onde passa o trem. Obviamente, sempre tentando melhorar a temperatura dessa região aqui, dessas casas e habitações. A mudança na cobertura das estradas, observe, uma outra forma de combater foi alterar a cobertura das estradas. Eles foram bastante espertos nessa situação. O que eles fizeram? Vamos ampliar aqui para vocês aqui, né? Na parte superior da foto, né, na cobertura cinza claro, as estradas têm um isolamento térmico, certo? Aqui nessa área aqui tem um isolamento térmico. Essa aqui não tem. Então, numa análise termográfica, né, mostra a diferença de temperatura do asfalto, tem o isolamento térmico, né, e a temperatura do asfalto que não tem esse isolamento térmico. A diferença aqui, veja só, de 38 graus aqui nessa aqui, né, superior, 38, 46. Tá vendo aí, ó? Uma diferença de 9 graus. Isso aqui, pessoal, é uma tecnologia, né, desenvolvida pelos japoneses para diminuir a incidência de calor. Então, é o pavimento com bloqueio térmico. É um dos métodos mais eficazes para diminuir a temperatura das regiões impermeabilizadas. Então, uma usina, aliás, essa resina aplicada nessa via vai refletir os raios que vêm, né, os raios infravermelhos, e evita que o chão armazene calor durante o dia, certo? Então, ela também ajuda a diminuir as temperaturas na parte da noite, uma vez que ela vai eliminar o calor que já está, uma vez que já estaria acumulado durante o dia, né? Então, no verão, as temperaturas dessas ruas cobertas com essa resina térmica, né, que impede, né, que haja armazenamento de calor, podem até ser até de 8 graus no verão. Entendeu? 8 graus mais baixo. No caso ali, a gente viu, no caso da mudança de uma área para outra. Então, no entanto, são apenas 15% das estradas total do Tóquio, né, com essa tecnologia. Então, aqui temos aqui o telhado que resfria o Estádio Nacional de Tóquio, né? Então, no período lá das Olimpíadas,
É um estádio com 60 mil assentos, né? Então, para refrescar os atletas e telespectadores, foram construídos, né, vários desses ventiladores aqui, né, para deixar um ambiente suportável. São grandes ventiladores aqui, jogando ar para dentro do campo, né, para dentro do estádio, e facilitando aí, por exemplo, a sensação térmica aí durante os espetáculos. Pois bem, pessoal, essa aqui foi a nossa aula sobre clima urbano. Para mais detalhes, consulte o material disponibilizado lá na sala de aula virtual, no Google Classroom. Poste suas dúvidas no grupo, lá no chat da plataforma. E até a próxima aula. Um abraço.